Você se deita, apaga a luz, tenta finalmente relaxar depois de um dia inteiro de compromissos. E justamente naquele momento em que o corpo deveria desacelerar, o ombro começa a doer. Durante o dia ele até incomoda, mas você consegue ignorar ele porque está ocupado, em movimento, está ali distraído. À noite, porém, parece que a dor ganha força, ganha espaço, ganha voz. Você vira de um lado, vira de outro, apoia o braço no travesseiro, tira o travesseiro, estica daqui, estica de lá, encolhe e acorda várias vezes. Se isso está acontecendo com você, especialmente depois dos 40 anos, eu quero que preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Essa dor não é simplesmente normal da idade. O envelhecimento traz mudanças sim, mas dor noturna persistente no ombro quase sempre tem uma causa específica, com mecanismos claros, compreensíveis e principalmente tratáveis. E quanto antes você entende o que está por trás disso, mais simples tende a ser a solução. Para começar, precisamos entender por que essa dor parece piorar justamente quando você deita. Durante o dia, seu corpo está em constante movimento, mesmo que você não perceba. Pequenos gestos, como pegar um copo, dirigir ou mexer no celular, fazem a articulação circular o líquido sinovial, que funciona como um lubrificante natural das articulações. Imagine esse líquido aí como um óleo que mantém as engrenagens funcionando suavemente. Quando você se movimenta, ele circula, nutre, reduz atrito e ajuda a modular sinais de dor. À noite, porém, o cenário muda completamente. O movimento diminui, às vezes por horas seguidas. Com menos circulação interna, determinadas substâncias envolvidas no processo inflamatório podem se concentrar mais na região do ombro. É como água parada comparada à água corrente. Quando flui, tudo se dispersa. Quando fica parada, tende a acumular. Além disso, existe um fator biológico silencioso que poucas pessoas consideram: o ritmo circadiano, o nosso relógio biológico interno. Ao longo de 24 horas, hormônios variam naturalmente. Um deles é o cortisol, que possui efeito também anti-inflamatório natural. Por isso que temos aqueles remédios, os corticoides, corticosteroides, por causa disso. Durante a madrugada, seus níveis tendem a estar mais baixos. Isso não significa que o cortisol seja o culpado, mas ajuda a explicar por que o corpo pode ficar mais sensível nesse período. Ao mesmo tempo, o sistema nervoso central, em um ambiente silencioso e sem estímulos externos, passa a perceber mais intensamente os sinais internos. Durante o dia, a mente está ocupada. À noite, ela escuta o corpo com mais clareza. E se há uma estrutura irritada, o cérebro vai perceber. Agora, some a isso o fator mecânico, que muitas vezes é decisivo. Quando você dorme sobre o ombro afetado, há compressão direta de tendões, bursa e cápsula articular contra o colchão. Se essas estruturas já estão sensibilizadas, essa pressão contínua aumenta o desconforto no ombro. Pense em pressionar em um local já inflamado, naturalmente a dor vai aumentar. E é aí que começa um ciclo que pode se tornar vicioso. A dor fragmenta o sono profundo e o sono superficial reduz a capacidade de regeneração dos tecidos e aumenta os marcadores inflamatórios no organismo. Essa inflamação adicional tende a intensificar a dor nas noites seguintes, tá? E assim o ciclo se mantém, muitas vezes por meses por aí, tá bom? Mas antes de falar de outras causas e tratamentos, se você quer deixar de apenas reagir aos problemas de saúde e começar a prevenir de forma estratégica, quero que você conheça o curso Sempre Saudável Depois dos 40. É um curso pensado para quem entende que saúde depois dos 40 anos exige organização, método e base científica. Clica aqui embaixo no link da descrição ou no comentário fixado, tá? O primeiro comentário fixado para conhecer.
E se não for inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Me siga também lá no Instagram para acompanhar conteúdos mais curtos e coisas do meu dia a dia. Bom, entendido o mecanismo noturno, a próxima pergunta é inevitável. O que está causando essa sensibilidade no seu ombro? Depois dos 40 anos, a causa mais comum é a tendinopatia do manguito rotador. Bom, o manguito rotador é formado por 4 músculos e os seus tendões que envolvem a articulação do ombro, funcionando aí como estabilizadores finos do movimento dessa articulação. Eles são responsáveis por manter a cabeça do húmero, né, o osso aqui do braço, né, centralizada na articulação, tá bom? Enquanto você movimenta aí o braço, ok? Com o passar dos anos, o colágeno, que é a proteína estrutural que dá resistência ao tendão, perde parte de sua organização e elasticidade. Pequenas microlesões acumuladas ao longo da vida vão se somando. Não é, na maioria das vezes, uma ruptura completa. É um desgaste progressivo, com uma corda aí que vai perdendo fibras ao longo do tempo. E como isso se manifesta? Geralmente com dor ao levantar o braço acima da cabeça, dificuldade para alcançar objetos em prateleiras mais altas, desconforto ao vestir uma camisa ou colocar um casaco e principalmente dor ao deitar sobre o lado afetado. Aqui é fundamental uma informação tranquilizadora, tá? A grande maioria desses casos melhora com reabilitação adequada e, no caso, cirurgia é uma exceção, tá? Não a regra. Frequentemente, junto com essa tendinopatia, surge a chamada síndrome dolorosa subacromial, que inclui inflamação da bursa. Não sei se você já ouviu falar aí de bursite, né? A bursa é uma pequena bolsa cheia de líquido que funciona como um amortecedor entre ossos e tendões, reduzindo aí o atrito. Quando ela inflama, a sensação pode ser de dor profunda e pressão interna. E observe como isso se conecta com o que falamos antes. Ao deitar sobre o ombro, você comprime justamente essa estrutura já irritada, intensificando o desconforto noturno. Em alguns casos, principalmente entre 40 e 65 anos, pode ocorrer a capsulite adesiva, conhecida como ombro congelado. Aqui o problema não é apenas o tendão ou a bursa, mas a própria cápsula articular, que é como um envelope aí que envolve a articulação. Ela inflama, espessa e retrai. O resultado é dor intensa, muitas vezes pior à noite, seguida de perda progressiva de mobilidade, que é movimento, tá? A pessoa sente dificuldade aí até para movimentos simples, como colocar a mão nas costas. E essa condição costuma evoluir em fases aí e pode durar meses. Mas quando identificada precocemente e tratada com fisioterapia orientada e controle metabólico adequado, o prognóstico melhora significativamente. Se avançarmos um pouco na faixa etária aí, especialmente após os 50 anos, né, a artrose do ombro pode ser a responsável por essa dor. A artrose é a degeneração da cartilagem que recobre as superfícies articulares. Quando essa cartilagem se desgasta, o atrito entre os ossos ele aumenta. É como se o amortecedor natural da articulação ficasse mais fino. Isso gera dor profunda, rigidez e às vezes estalos. Embora seja menos comum no ombro do que em joelhos e quadris, quando ocorre pode afetar de fato bastante o sono, tá? Mesmo sendo menos comum. Mas aqui eu preciso ampliar ainda mais sua visão. Nem toda dor que você sente no ombro nasce ali. Problemas na coluna cervical podem comprimir raízes nervosas que irradiam dor para o ombro e também para o braço, até chegando à mão. Nesses casos, podem surgir formigamentos, sensação de choque ou dormência. E existe uma situação rara, porém importante: dor de origem cardíaca. Ela pode se manifestar também no ombro esquerdo, tá? Se houver dor no peito associada, falta de ar, suor frio, náusea ou sensação de desmaio, a orientação é clara: procurar atendimento de emergência imediatamente.
Esses sinais não devem ser ignorados. Agora, conectando tudo isso a um contexto maior, precisamos falar sobre o organismo como um todo. Após os 40 anos, é comum o surgimento de resistência à insulina, que é quando as células passam a responder menos ao hormônio responsável por controlar o açúcar no sangue. Isso favorece um estado de inflamação crônica de baixo grau. Some a isso perda de massa muscular, níveis inadequados de vitamina D, sono fragmentado e sedentarismo. O resultado é um ambiente corporal mais inflamatório. E um tendão já sensibilizado sofre ainda mais nesse contexto. Perceba como o ombro pode ser apenas a pontinha do iceberg, tá? Diante de tudo isso, o que realmente funciona, Tenório? A base do tratamento é exercício estruturado, fortalecimento progressivo do manguito rotador e dos músculos que estabilizam a escápula, tudo isso é essencial. No início, exercícios isométricos, em que o músculo contrai sem grande movimento. Isso pode ajudar também a reduzir a dor. Depois, progressivamente, entram exercícios com movimento controlado, respeitando limites e orientação profissional de preferência. Repouso absoluto, presta atenção, repouso absoluto raramente ajuda, pelo contrário, favorece rigidez e perda muscular. Ao mesmo tempo, ajustes simples na hora de dormir podem fazer grande diferença. Apoiar o braço afetado sobre um travesseiro, mantendo levemente elevado e alinhado ao tronco, reduz compressão. Evitar deitar diretamente sobre o ombro dolorido também é fundamental, é óbvio. Em alguns casos, elevar discretamente o tronco também diminui pressão intraarticular. Quando falamos já entrando em medicamentos, analgésicos simples podem ser utilizados por curto período sob orientação médica. Anti-inflamatórios, já exigem mais cautela, especialmente em pessoas com hipertensão, problemas renais ou gástricos. Infiltrações com corticosteroides podem aliviar sintomas em casos selecionados, mas não substituem reabilitação e precisam ser individualizadas, sobretudo em pessoas com diabetes, porque podem elevar a glicemia temporariamente. A cirurgia é reservada para situações específicas, como rupturas completas com perda funcional significativa que não respondem ao tratamento chamado de conservador. E tão importante quanto saber o que fazer é saber o que evitar. Imobilizar o ombro por semanas, realizar exercícios aleatórios sem diagnóstico adequado, confiar em promessas milagrosas ou simplesmente ignorar a dor por meses são atitudes que atrasam a sua recuperação. Dor é um sinal biológico, ela indica que algo precisa ser ajustado. Eu quero que você termine essa conversa aqui comigo com uma nova perspectiva. Dor no ombro à noite não é uma condenação inevitável do envelhecimento. É um sinal, um pedido de atenção. Quanto mais cedo você entende a causa, mais simples tende a ser o tratamento e menor o impacto na sua qualidade de vida. Observe seu padrão de dor, ajuste sua posição ao dormir hoje mesmo, cuide do seu metabolismo e fortaleça os seus músculos. E se esse conteúdo aqui fez sentido para você, compartilhe com alguém que vive reclamando do ombro à noite, porque a informação correta, baseada em ciência, pode ser o primeiro passo para interromper um ciclo silencioso de dor e recuperar noites verdadeiramente restauradoras. Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.